4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília. Inscrições abertas para mais um vestibular. O seu futuro profissional garantido. O que está acontecendo com a juventude criativa ou juventude católica? A diretoria diz que prefeitura não está fornecendo merenda e os funcionários necessários. A entidade com dificuldades no atendimento de 150 crianças já antecipou as férias dos alunos e para o ano que vem o funcionamento é um ponto de interrogação. Gestão humanizada. A gente vai debater esse tema aqui também. Cresce o número de suicídios em Marília. Só nas últimas horas, 3 casos consumados e 2 tentativas. Por que Marília aparece nas cidades do interior paulista como uma campeã no número de suicídios? A depressão, as consequências, como evitar a consumação de um caso de suicídio. A gente vai debater também. Pois é, notícia importante da economia. O governo reduz a taxa básica de juros para 7%, a menor taxa da história. O comércio de Marília passa a funcionar até às 10 da noite em razão do Natal. Sexta-feira é feriado em Marília, dia da Imaculada Conceição, mas o comércio vai funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. FATEC, nesta quinta-feira, último dia de inscrição para o vestibular. E atenção pecuaristas, nesta quinta-feira termina o prazo para a comunicação da vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Quem não fizer isso, multa de R$ 75 por cabeça. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Os números não mentem. Marília se torna uma campeã do interior paulista nos casos de suicídios. Só nas últimas horas, 3 casos consumados. Lélio Lessa Assis, 41 anos de idade, Carlos Sebastião Moreira, 64, Gabriel Kiokawa, 69 anos de idade, colocaram fim à própria vida. Fora 2 casos de tentativa. Uma mulher colocou fogo no próprio corpo e um rapaz de 37 anos de Lácio acabou cortando o próprio pescoço e seu estado é considerado delicado. A depressão pode provocar um caso de suicídio consumado. Como enfrentar essa realidade? Médica psiquiatra fala ao 4 Notícias sobre essa questão. Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouco sobre o suicídio, que é um tema que está bem em voga ultimamente aí nas mídias e que tem que ser falado a respeito. O meu foco do vídeo vai ser mais uma orientação de como identificar aquelas pessoas que vêm pensando em suicídio e como conseguir ajudá-las. Antes de tudo, é importante levantar alguns dados. Todo dia, 30 brasileiros se suicidam. Essa taxa ela é maior do que as vítimas de AIDS. A gente tem no mundo todo um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Só que para cada suicídio que acontece, eu tenho 25 tentativas de suicídio, ou seja, a cada 1,6 segundos nós temos uma tentativa. Então, só nesses poucos minutos que eu já falei aqui no meu vídeo, dezenas de pessoas já tentaram se suicidar. Nas mulheres, o suicídio ele acontece um pouco mais
cedo, vamos colocar aí na idade reprodutiva. Já nos homens, ele vai acontecer acima de 65 anos. E para a gente falar um pouquinho sobre como ajudar alguém que pensa em cometer um suicídio, é muito importante que a gente não enxergue o suicídio como uma decisão individual. As pessoas que concretizam esse ato, elas estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que vai alterar de uma forma bem radical a percepção delas da realidade. Então, quem toma esse tipo de atitude geralmente está com muito sofrimento e acaba ficando cego por conta disso. Eles não enxergam nenhuma solução possível no momento. E aí, como que a gente pode, então, ajudar alguém com a intenção de suicídio? Na grande maioria das vezes, o indivíduo, ele dá sinais da intenção dele. Então, para a gente reconhecer um comportamento suicida, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de ficar atento aos alarmes verbais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós relevamos comentários que indicam um comportamento suicida, como eu quero morrer, a vida não tem mais sentido, ninguém liga pra mim, se eu desaparecer ninguém vai notar. Então, quando numa conversa esse tipo de comentário aparecer, é importante que a gente não minimize do tipo, como você é dramático, até parece, ai que drama, ou fazendo piadinhas, e que a gente esteja aberto para conversar com a pessoa e falar, poxa, você falou sério, por que você está colocando isso? Você vê realmente dessa forma? Explica para mim, deixa eu tentar entender melhor o que está acontecendo. Mostre para aquela pessoa que ela não está sozinha. Um outro fato é, fique atento às dificuldades que a pessoa está passando. Ninguém chega no pensamento suicida do nada. Geralmente as pessoas, elas vão amadurecendo, elas vão refletindo sobre esse tipo de comportamento. Então, analise o contexto de vida da pessoa. E para a gente analisar o contexto de vida de qualquer pessoa, eu preciso exercer a empatia. Tem uma frase que descreve a empatia como, pelos seus olhos eu vejo. Então, a empatia é a capacidade de me colocar no lugar do outro e tentar entender, de certa forma, como o outro está se sentindo, como foi para o outro aquela situação. Então, nós precisamos entender se a pessoa passou por uma experiência traumática, por um abuso sexual, se ela vem enfrentando bullying. É importante também a gente entender que cada pessoa tem uma forma de reagir frente ao sofrimento e cada um vai sentir esse sofrimento de uma determinada maneira. Às vezes o que me incomoda demais ou impacta demais em mim não é nada para o meu companheiro ou para o meu vizinho. Então escute as pessoas com carinho, converse, deixe claro para ela que ela pode desabafar com você. Fique atento também aos comportamentos depressivos. Um dos sintomas da depressão envolve o aumento da sensação de culpa, que é a culpabilização. Então a pessoa começa a se culpar por coisas que muitas vezes nem têm relação com ela. Assim como a gente tem uma alteração cognitiva da depressão. O que eu quero dizer com isso? O cérebro, a forma de pensar, sofre influência enquanto a pessoa está deprimida. Ela tende a desvalorizar os aspectos positivos e hipervalorizar os aspectos negativos. Então ela fica ruminando, ela fica pensando mais nos negativos e se esquece facilmente dos positivos. Isso contribui para que ela tenha então aquela visão distorcida da realidade. Se você notar que a pessoa está sem energia ou sem ânimo, mais isolada socialmente, deixando de interagir, as coisas que ela gostava muito de fazer ela já não faz, com uma expressão pesada no rosto ou diferente do que ela sempre teve, fique atento. Cuidado também para não julgar essa pessoa. Muitas pessoas falam, fulano está deprimido, mas não se ajuda, não faz um esforço para sair de casa. Não basta querer para conseguir mudar. A pessoa com depressão, ela não muda, ela não toma uma atitude diferente porque ela não consegue. Sem o tratamento, ela não vai ter força suficiente para ocasionar uma grande mudança. Dicas importantes.
Toda a família tem que se envolver com a pessoa com problema, como comentou a médica psiquiatra, senão realmente a consequência pode ser séria, como tivemos nas últimas horas. 3 casos de suicídios consumados e 2 tentativas. Destaques do momento: juros caem, a taxa básica de juros com a menor remuneração, 7%, menor nível da história. Poupança tem superávit de 700 milhões. Brasileiros já pagaram 2 trilhões em impostos este ano, mesmo com a forte retração da economia. Produção de veículos sobe 15% e pelo menos 7 mil metalúrgicos foram recontratados pelas montadoras em São Paulo. Crédito imobiliário chegará a 117 bi neste ano. Gestão humanizada na área administrativa, um tema muito atual e realmente merece o destaque. Para falar sobre esse tema, Sônia Suélia Abreu Santos, especialista em gestão empresarial, é a nossa convidada. Sônia, boa noite. Boa noite, Henrique, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Quem é a Sônia, profissionalmente? Eu sou formada em administração de empresas, tenho uma pós em gestão empresarial. Eu atuo como docente aqui da casa, né? Sou aqui de Marília. Na Unimar. A Unimar, isso. E eu tenho uma empresa de treinamentos, eu e mais uma pessoa, a Ellen Kobayashi, que era para estar aqui hoje, não pôde. Nós há 6 anos trabalhamos com treinamentos e há 2 anos temos uma empresa que o nosso objetivo é apoiar as pessoas, apoiar os empresários, apoiar pessoas em qualquer área profissional a ter resultados melhores a partir das suas habilidades, que são habilidades de liderança, sejam elas de comunicação, de relações humanas, que é algo assim tão atual em qualquer área. Eu acho que relações humanas, ela se baseia em qualquer resultado, tanto ele, patrão empregado, filho com pai, principalmente hoje na transição que existe aí das empresas. Então, tudo isso está ligado a resultados, a continuidade da empresa mantendo resultados. E é isso que a gente trata nos nossos treinamentos. E por que o termo humanizado? Porque, José Henrique, nós entendemos que existem muitas ferramentas, existem muitas técnicas e processos. Tudo isso está muito voltado ao que deve ser feito. Então, nós vamos para um curso normalmente e temos muitas ferramentas para fazer. Só que existe um desafio para muitas pessoas, para muitos líderes, que eu tenho tudo isso na mão, mas o que eu faço com tudo isso? E aí vem as barreiras pessoais de cada um. Então, nós trazemos ferramentas onde cada pessoa, mesmo que é um treinamento em sala, em grupo, nós identificamos, as pessoas identificam o próprio perfil e o que atrapalha ela para ter resultados melhores. E aí a gente identifica o perfil, identifica o que ele tem de ponto forte, cada um vai identificar o seu, e a partir daí você vai fazer um plano de resultados no seu trabalho e também no paralelo no pessoal, onde você pode desenvolver habilidades tuas para realmente melhorar os resultados. Bem, na economia atual, a administração em qualquer segmento, nas empresas então nem se fala, a administração fundamental, ainda com essa lapidação, esse treinamento mais ainda. É isso, Sônia? Isso. E aí, falando em administração, a gente trabalha muito a partir dos gestores, a partir dos líderes. Por quê, José Henrique? Nós entendemos que nós temos nosso papel de líder em qualquer momento. Você pode ser o dono da empresa, você pode ser o vendedor, porque você é o líder da sua empresa. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu sou o vendedor da minha empresa, eu trabalho no comércio, que seja externo ou interno. Mas a partir de mim, se eu melhorar a minha comunicação, a minha assertividade, a minha autoconfiança de apresentar um produto, isso também tem a ver com vender ideias. O que eu ganho com isso? Dentro do mesmo tempo, de você fazer o mesmo investimento, o que eu vou ganhar melhorando a minha comunicação? Outro ponto bem bacana dentro do que a gente trabalha, que até tem a ver um pouco, você trouxe agora há pouco uma informação muito, muito triste aí do suicídio. Talvez a gente não chegue nesse ponto de apoio, claro, existem profissionais muito mais competentes. Mas nós trabalhamos com
como lidar com o estresse no mundo realmente corporativo, mas também na nossa casa. Porque nós entendemos, Henrique, que às vezes a gente se prepara, temos técnicas, temos como fazer uma boa reunião na empresa, fazer uma boa venda, uma boa visita, só que aí vem o estresse, vem os nossos medos, acontece algum imprevisto, e aí normalmente a gente perde a condição de pensar. E aí nós temos algum processo muito simples, que a gente trabalha em sala, são até 9 encontros, né? A gente vai falar disso no final, e as pessoas começam a ter resultados melhores a partir desse controle de estresse. É conseguir pensar no momento realmente que você está com problema, ou então você está realmente preocupado, nervoso, com medos, e tudo isso ajuda muito, entrando aí na área corporativa, porque hoje, José Henrique, as pessoas têm ferramenta, mas às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Um líder estressado, ele não consegue se comunicar bem com a equipe. Um líder que não consegue lidar bem com situações adversas, hoje a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Aí ele entra no estresse, ele não consegue nem lidar com as pessoas, não consegue lidar com o cliente. Então, a partir da mudança desse líder, ele tem resultados melhores e ele consegue ser um multiplicador. Muito bem. Ele consegue realmente multiplicar. Obrigado, Sônia. O telefone de contato 997787888. 997787888. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, o que está acontecendo com a juventude criativa ou juventude católica?